De volta ao Ministério Amigos da Oração, uma bênção do Senhor. Aproveite hoje e se torne um amigo da oração, uma amiga da oração, inscrevendo-se no Ministério. Se você quiser que eu ore por você em áudio, mande um WhatsApp, está o número em sua tela, e no momento que eu tiver nessa hora de oração especial, agora tenho várias formas de orar, inclusive pelo WhatsApp, se você quiser, eu vou fazer uma breve oração por você em áudio e será uma bênção, com certeza, orar junto com você. Eu quero lhe convidar para um texto bíblico que está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10, versículos 38 a 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Olhe, passagem bíblica conhecida, maravilhosa, com profundas verdades de Deus para nós. Aqui Jesus chega a Betânia. Quando lemos este texto, parece uma família desconhecida para Jesus, mas é pela narrativa de Lucas, como ele coloca. Casa de Lázaro, Marta e Maria, é uma família amiga de Jesus. Quando Jesus chega à casa desta família amiga, nós vemos esta cena. A gente vai olhar desde o primeiro versículo para entendermos bem o contexto. Veja, Jesus chega e Marta o recebeu em sua casa. Então dá a entender que Marta é quem abre a porta, é quem recebe. A gente vê bem mesmo no caso da própria família de Lázaro como era essa recepção. No caso, mais tarde, quando Jesus voltará para ressuscitar Lázaro, nós vemos que as irmãs de Lázaro saem ao encontro de Jesus. Era uma aldeia, o interior. Então, receber significava enxergar distante, às vezes, abrir a porta e esperar a pessoa entrar. Quem tem este primeiro contato com Jesus, portanto, é Marta. Vemos no verso de número 39 que Marta tinha essa irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Veja, chama-nos a atenção a palavra também. Isto implica uma interpretação que, uma vez Jesus tendo entrado na casa, Maria, sabendo também que Jesus havia chegado, ambas sentaram aos pés de Jesus para ouvir o que ele tinha a dizer. Quando uma pessoa chega à nossa casa, nós queremos saber as novidades. Quando encontramos um amigo de muito tempo, nós dizemos como vai, como estão as coisas, de onde você vem agora. Então, esta a primeira abordagem, a primeira saudação. Ambas, por causa da palavra também, deduzimos que ambas estavam assentadas aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Verso 40 diz: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Então aqui nós temos uma quebra desta primeira cena, em que ambas estão assentadas. Dá a entender que agora Marta havia se erguido e ela andava atarefada em muitos serviços. Dá para deduzirmos que Marta deixou Maria assentada aos pés de Jesus e ela, Marta, levantou-se e então começou a alternar o seu tempo entre escutar um pouco o que Jesus tinha a dizer e correr para alguma tarefa que estava fazendo em casa. E assim ela estava até que em determinado momento ela, de alguma forma, aqui sutilmente se aborrece.
Se incomoda. Então, ela vai fazer um pedido a Jesus. Ela vai fazer uma intercessão a Jesus. E é uma intercessão que Jesus não vai atender. Não tem como atender. Ela chega até Jesus, Marta, portanto, e ela diz: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize a ela que me ajude. Esse é um pedido realmente que Jesus não podia atender. Marta estava pedindo que Jesus dissesse para que Maria se levantasse dos pés dele, deixasse de ouvir o que ele estava falando e fosse lavar louça. Deixasse de estar junto dele. Mas a palavra de Jesus sempre foi: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. A palavra de Jesus sempre é uma palavra de acolhimento. Jesus nunca teve uma repulsa para pessoas que vieram até ele. Não. Jesus sempre acolheu todas as pessoas que foram e que hoje venham a ele. Como ele poderia atender a essa intercessão de Marta, esse pedido, para que Jesus liberasse Maria? Jesus vai dizer uma palavra para Marta que é de profundo significado. No verso 41, Jesus diz: Marta, Marta, estais ansiosa e afadigada com muitas coisas. Eu fico impressionado, muitas vezes, em ver quanto pessoas vivem afadigadas. Se nós estamos em uma fila de banco, as pessoas estão reclamando, estão murmurando, olhando no relógio. Hoje os bancos até oferecem cadeira para a gente sentar. E a gente sabe também que eles quebram a legislação, porque na legislação brasileira há tempo para a gente ser atendido. Apesar disso, a gente sabe como é a situação do Brasil, a gente vai vivendo. Porém, a gente vê, pessoa está reclamando na fila do banco. Quando sai da fila do banco, for para a parada do coletivo, vai reclamar porque o ônibus está demorando. Quando o ônibus chegar, vai reclamar porque alguma coisa não está bem ali. E se você notar, nós estamos quase sempre vivendo em função do futuro. É impressionante isto. Estamos aqui agora pensando o que vamos fazer daqui a uma hora. Mas quando essa hora chegar, nós já estaremos pensando sobre o que vamos fazer na hora seguinte. E quando nós levantamos, nós pensamos o que vamos fazer meio-dia. E meio-dia nós já estamos pensando o que vamos fazer 4 da tarde. E 4 da tarde estamos pensando como será a noite. E quando deitarmos, talvez o nosso último pensamento seja em como vamos nos levantar para resolver os problemas do dia seguinte. Estamos quase sempre vivendo em função do futuro, atarefados, preocupados. Marta, Marta, veja a repetição do vocativo, já é um indicativo de que há uma repreensão a caminho. Marta, Marta, estais ansiosa e afadigada com muitas coisas. Hoje, igrejas estão ensinando pessoas a serem ansiosas. Hoje, igrejas estão ensinando pessoas, inclusive, a pecar. Pastor Rui, o que o senhor está dizendo? É verdade? Veja que igrejas hoje estão ensinando que pessoas devem receber tudo o que precisam e imediatamente, e que Deus vai mudar a vida de uma pessoa em 3 dias de uma campanha de fé. E que nós precisamos e temos muitas coisas e nunca cessa. Se nós recebermos em uma igreja uma casa humilde para morar, nós vamos ser incentivados a buscar uma casa melhor. E se tivermos uma mansão, a igreja vai nos ensinar que devemos ter 2 mansões. E se temos uma empresa, a igreja vai ensinar que não tem que ser uma micro, mas tem que ser uma média, uma SA, uma empresa multinacional até. Ou seja, as igrejas, algumas delas, estão nos ensinando a usura, estão nos ensinando a idolatria, a avareza, o apego aos bens materiais. E isto, claro, não é o Evangelho. Isto não é o ensino de Jesus. Você está afadigado,
afadigada com tantas coisas. Você se preocupa sobre o futuro dos seus filhos. Há pessoas que se preocupam até como vai ser depois da morte delas. Ó, assim como nós não tivemos ingerência nenhuma no tempo que nos antecedeu a nossa existência neste mundo, nós não teremos ingerência nenhuma também no tempo que vai suceder a gente. Quando a gente começa a se preocupar como o mundo e a nossa família e tudo vai ser até depois da nossa morte, é porque nós estamos querendo ser os senhores do tempo, nós queremos entrar em um território que não pertence a nós. Nós temos só um quinhão e vivamos com sabedoria. Marta foi repreendida pelo Senhor. Agora Jesus vai lhe dizer a palavra completa. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Qual é esta única parte? Qual é esta coisa que Jesus diz, uma só é necessária? Do ponto de vista do discipulado, do andar do discípulo com o mestre, da ovelha com o seu pastor, de nossa condição de filhos de Deus, seguidores de Jesus, uma só coisa é necessária. O que é necessário? É necessário nós empreendermos quanto possível o nosso tempo nas coisas de Deus. Na verdade, a oração, a adoração, o tempo para Deus não constituem desperdício, como o mundo materialista nos ensina. Mas, na verdade, uma só coisa, essas coisas é que são necessárias. Uma só coisa. Um pastor de um grande ministério, um dia ele escreveu em uma obra, foi repreendido por Deus. O Senhor disse a ele, não tenho prazer em tua vida. E ele entrou em estado de choque, perguntou ao Senhor, como, Senhor? Eu sou um homem de um grande rebanho e cuido das coisas do Senhor do nascer ao pôr do sol e até durante a noite. Eu não tenho tempo, eu vivo 24 horas para as coisas do Senhor. O Senhor lhe respondeu, você tem tempo para tudo, menos para mim. Veja, às vezes nos tornamos profissionais do Evangelho. Às vezes achamos que temos uma procuração de Jesus e agora podemos ir, pregar, anunciar, mas tempo para estar com Jesus, tempo para estar aos pés dele. Veja que até a nossa forma de orar pode estar equivocada. Quando nós conseguimos separar 10 minutos de oração, nós entramos nesse lugar da oração e nós começamos a falar, a falar, a falar, a falar e a falar. E depois nós dizemos amém e nos levantamos. Parece que Jesus olha para a gente e diz assim, eu não tenho direito de falar aqui? A oração é um monólogo ou um diálogo? Olhe, o nosso tempo e a nossa dedicação para Jesus. Eu não estou falando sobre igreja, eu não estou falando sobre religiosidade, eu estou falando sobre tempo mesmo com Jesus. Quantas vezes você já entrou no seu lugar de oração e disse para o Senhor, vou passar 1 hora aqui em sua presença, Senhor. Eu não tenho pressa nenhuma de sair daqui. Eu quero é aprender com o Senhor. E você abriu a Bíblia, começou a ver que Jesus ensina, depois disse umas palavras de oração e ficou ali na presença dele. Você quer mais aprender do Senhor, você quer aumentar o seu tempo de convivência, não com a sua igreja, não com o seu pastor terreno, mas com Jesus. Agora veja o que ele disse no final do verso. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Se Jesus lhe curar, e você receber a cura, em estando diante do Senhor, nunca será tirada. Os médicos vão investigar, mas a enfermidade não vai voltar. Se Jesus lhe der honra, o mundo não vai tirar. Ninguém vai tirar a honra que lhe foi dada. Desde cedo na igreja eu ouço pessoas reclamarem, minha função foi tirada.
Meus cargos foram tirados. Pastores reclamam, o meu ministério foi tirado. Ó, se é Jesus quem lhe dá, nunca será tirado. Igrejas podem fechar a porta. Líderes seus podem rejeitá-lo. Mas o que você recebeu diretamente de Jesus, pela sua vida de comunhão com Ele, nunca será tirado. Vamos orar mais, buscar o Senhor, estar aos pés dEle e vamos receber bens espirituais, sobretudo, que nunca serão tocados. A gente vai ao intervalo e volta já.